pessoal, estamos aqui para mais um episódio do Aluparts Podcast e hoje estamos recebendo uma celebridade. Para quem não sabe, nosso convidado é o famoso Daniel Estrela. Prazer. Por favor, se apresente para o nosso público. Pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horário que vocês estão vendo esse podcast. É um prazer participar aqui, né? Dessa mesa onde vai passar várias pessoas importantes, né? Já passaram. Já passaram, né? Eu já sei de alguns que já passaram aqui. Foi difícil uma agenda com ele. Mas tomara que eu consiga contribuir com o pessoal, né? Então é isso aí, vamos que vamos. É isso, e nós vamos falar sobre o marketing, sobre as redes sociais, sobre a importância do network na nossa indústria de esquadrias e dos vidros. Conta um pouco pra gente sobre a sua trajetória, como é que você caiu... Nesse setor, assim, né? Exatamente. Tá, vamos lá. Primeiramente, minha mãe casou com um vidraceiro lá no comecinho, né? Então, eu nasci dentro de uma vidraçaria, como você lá no comecinho também já entrou no ramo forçada, né? Eu nasci no alumínio. Vamos dizer assim, no alumínio. E aí, com o tempo, não gostava muito de estudar e fui correr para trabalhar com vidro, esquadrias. Ele assume, não gostava de estudar. Não gostava de estudar, gostava de trabalhar mesmo E aí, só que aí eu estudei coisas referentes ao nosso setor, tanto técnica, né, como empresariais. Porque o que a gente vê muito é muitos empresários hoje que são ex-funcionários, ex-instaladores, só que eles não têm essa parte administrativa, de marketing. Eles acham que não precisa, tudo é indicação e tal. Então a gente eu vou falar um pouquinho do que eu vejo com relação a marketing, no setor de esquadrias hoje, em 2025 também, né? Porque o mundo tá mudado. Hoje é tudo internet, né? Você começou jovem, então, numa vidraçaria do seu pai, trabalhou lá por alguns anos. Aí eu saí lá, com 18 anos eu trabalhei 3 anos lá e depois fui trabalhar para os outros, na concorrência, para aprender um pouco mais. Eu acho que a gente aprende fábricas de esquadria ou em vidraçaria? Em vidraçarias que também tinha serralherias. E aí a gente já fazia os dois, fazia fachadas glaze, pele de vidro, né? E depois, com o tempo, aí eu fui trabalhar por conta. Tive empresa em Brasília por 7 anos também. Tive empresa de vidraçamento de sacada, focada nisso. E fazia muita fachada também. O Cirilo foi um que já passou aqui no podcast. Sim. Foi um consultor meu, na época que eu estava começando com esquadria. Foi para Brasília, ensinou toda a minha equipe lá. Deu uma consultoria também em algumas obras nossas. Então, minhas primeiras obras eu fiz com ele também. E é isso. Mas eu tô hoje com 35 anos, há 20 anos já no mercado de vidro e esquadrias, entendeu? Então, você atuou, então, alguns anos como fabricante de esquadria. Fazendo Sim. Fachadas, guarda-corpos. Isso. Aí depois, agora, hoje, a nossa empresa faz mais esquadrias do que vidro, né? Hoje, a Sérvia, inclusive, a gente faz bastante fachada, algumas obras até conhecidas, obras públicas também, para algumas prefeituras do interior de São Paulo, Campinas, Barueri, Pinacoteca de São Paulo, obra do metrô, a gente está fazendo. Então, grandes obras. Tamo aí. No que as grandes empresas como você e outras, Luxalu e Tefal, essas não querem fazer, a gente vai pegando a rebarba, né? Mas é um nicho importante e especial. Sim. Na verdade, essas grandes indústrias de esquadrias, elas focam nos grandes prédios, né? Nas grandes torres. Mas a gente tem obras complexas e tão importantes quanto... mas não... Menores, né? Menores, exatamente. Que requerem engenharia, expertise, profissional know-how. qualificado, documentação, NRs. Exatamente. E se você acha que esquadria ela é somente técnica, vocês estão muito enganados. O nosso mercado de esquadrias e dos vidros, ele é muito conexão, é muito network. Relacionamento e emoção. Exatamente. Sempre que eu vejo você se comunicando, falando com... Aliás, você é super engajado no Instagram. Sempre, todas as suas postagens, você se comunica com o seu público de uma forma muito simples e muito objetiva, direta. Você Sim. fala na linguagem deles, para eles. E eu acho que é por isso que você consegue agregar tantos seguidores e ter tantos admiradores. Porque, gente, vocês não sei se o pessoal que está nos assistindo tem essa dimensão. Mas o Daniel, quando eu falo que ele é famoso mesmo. Ele virou celebridade. Ele vai nos eventos, o pessoal quer tirar foto. Porque ele traz simpatia, ele fala o que ninguém consegue falar. Ele traz os erros. Os erros que a gente comete na nossa empresa. Nas obras.
Ele divulga materiais, ele representa algumas empresas no mercado. Representa a maior feira de esquadrias. Mas o mais importante, ele fala na linguagem do público. Eu falo que gente compra de gente, né? Gente Atrás compra de de todo gente. CNPJ tem o CPF. Então, independente se você é bom, se sua empresa é top, se você não tiver na internet, principalmente hoje, se você não tiver uma comunicação mais simples, mais didática com o seu público, com quem assiste você, ou seus futuros clientes, fica um negócio meio engessado, meio desconectado. Para criar essa conexão, você tem que falar como a pessoa entenderia, entendeu? Exatamente. Então, hoje eu faço eventos para arquitetos, para engenheiros, justamente para também ter essa conexão de explicar para ele o que é uma esquadria, o que é uma esquadria bem feita. O que você, numa obra sua, como é que você consegue saber se a esquadria está bem feita? Então, a gente tem, às vezes, checklist que eu dou para as empreiteiras, para eles saberem identificar os erros quando recebem de um serralheiro. Mas é tudo através, que eu consegui isso, tudo através da internet, de estar explicando. Aí construtoras vieram atrás da gente, empresa de arquitetura. Assim, vocês não dão curso interno para a nossa equipe? Então a gente começou, pela internet, a trazer mais vendas para a nossa empresa também. E olha só, hoje a gente abre uma janela, mas não é qualquer janela. É a janela que se conecta com gente. É a janela não somente da técnica, é a da comunicação, é a da presença digital, que, aliás, você é referência no nosso setor. Hoje, no Instagram, eu acho que eu não sou o maior, tenho com 320 mil seguidores hoje na internet. Tem maiores? Tem o Feed Vidraceiro, que é um vidraceiro que faz uns vídeos segue de aí, espelho. Segue aí. Filho de Vidraceiro. Ele tem uns 500 mil seguidores, mas ele faz um negócio mais de mostrar o espelho, o corte de espelho. Não é mais o nicho que eu sigo, que é uma empresa, né? Que eu posto as coisas da minha empresa, o dia a dia, os produtos que eu uso, como você falou, né? Eu uso fita da Saint-Gobain, por exemplo. Então, eu posto lá que eu estou usando a fita, o silicone que eu estou usando nas obras, o fecho, os problemas que a gente tem, tanto operacional como ele não técnico. Esconde, não. Eu acho que isso mostra que, tipo assim, porque na internet as pessoas querem ser perfeitas. Nossa, a gente não erra e tal. Não, todo mundo erra, todo mundo tem problema nas empresas. E quando ele vai ver, o mesmo problema que eu passo com 5 funcionários, você também tem com 50. Às vezes eu tenho até mais, irmão. Então a gente tem essa questão de mostrar a realidade. Por isso que, graças a Deus, a gente é bem engajado nos últimos... Eu estava vindo para cá, nos últimos 90 dias, eu tenho mais de 100 milhões de visualizações no meu Instagram, nos últimos 90 dias. Então... Marketing, fiquei triste. É muita coisa, assim, tipo... A gente não tem dimensão do tamanho que a gente é, o tanto de gente que a gente Você tem propaga. essa noção? Eu ainda não tenho. O número de pessoas que você impacta? Porque, assim, 100 milhões, é metade do Brasil, tipo, assim, em 90 dias, é muita gente, assim, é um negócio surreal. Quando a gente vai nos eventos, nos fóruns, nas feiras, a gente vê que tem muita gente que já chegou já chorando, fala assim, cara, você mudou minha empresa, mas não, eu não mudei nada. Só que eu ali falando dos meus problemas, eu falo assim, porque tem gente, às vezes, que tá numa seara de, tá dando tudo errado pra mim. Mas porque ele só vê coisa bonita na internet. Aí ele abre o meu Instagram e também tá dando errado pra mim. Ele fala, putz, então... Me identifiquei. Me identifiquei. Então, acho que a internet me trouxe... O meu jeito de ser muito transparente, me trouxe isso. Então, sem frescura, eu falo, né? Eu falo os palavrão, falo umas palavras que politicamente corretas não falariam, mas a gente gosta de uma polêmica também, né? Pra quem não conhece, o Daniel Estrela é o criador do perfil Vidro na Obra. Exatamente. De onde veio esse nome? Então, Você copiou de alguém? Nada se cria, tudo se copia, eu falo, né? Então, existia um casal de arquitetos, existe até hoje, se vocês procurarem aí. É o Alex e a Rafa brasileiro, lá de Brasília. Eles têm o Bora na Obra. E era um Instagram, Bora na Obra, só que eles são arquitetos, eles falavam de coisa de arquitetura e tal. E aí, na época da pandemia, eu tinha um Instagram, Daniel Estrela Consultoria, né? E aí, esse nome era muito comprido, muito
acho que desconectado. E aí eu seguindo muita live, e eles faziam muita live na época da pandemia também. Aí eu mudei para vidro na obra. E aí ficou fácil, nome fácil. E hoje esse perfil ele é referência no mercado da construção civil, não só de esquadrias, de vidros. Tem muito arquiteto, muito engenheiro que segue a gente. Tem engenheiro que participa da nossa mentoria com o Cirilo. Tem engenheiros que não é do vídeo da esquadria, mas participam da mentoria para aprender mais também tecnicamente. E como são empresários, eles aprendem também de negócio, ali que a gente fala de várias coisas, né, na mentoria. Você sabia, lançou outro dia no portal do Construmarket que mais de 72% dos profissionais da construção civil, eles seguem perfis de empresas, ou então de profissionais aí ligados a alguma empresa, para buscarem conteúdos técnicos. Porque falta muito Exatamente. Conteúdo técnico. Tanto é que eu vejo, quando a gente faz um conteúdo técnico, rápido, explicativo, sem muito oba-oba, dá muito engajamento. Eu tenho um vídeo lá que eu expliquei um negócio simples de acústica, deu mais de 100 mil visualizações, porque são temas complexos. Eu vi você ensinando a aplicação de fita dupla face na colagem do vidro também. Sim. Eu fiquei lá assistindo para vamos ver como que Vamos ver se você tá falando alguma coisa errada. A ideia nem foi essa, a ideia realmente foi aprender, porque eu sei que você está representando uma grande empresa de fita, e eu falei, vamos ver se tem algo diferente. Mas esses profissionais que essa pesquisa ela divulgou, eles realmente estão no Instagram em busca de conhecimento, de aprendizado. Porque a bobeira tá lá. Tem muito videozinho bobo, TikTok. Exato. Infelizmente, a internet, o Instagram, TikTok, as redes sociais, elas deixam... se a pessoa não tomar cuidado, a pessoa perde muito tempo, perde produtividade, mas se ela seguir perfis no nicho dela, se ela acompanhar vídeos, aí cada vez mais o algoritmo vai te mandando para mais empresas do setor. E tem um monte de empresas, eu falo assim, quanto mais gente do nosso setor compartilhar isso na internet, melhor vai ser para o mercado fora o setor de esquadrias, do vidro. Então, eu falo assim, quanto mais podcast tiver, quanto mais consultor decente, correto, que explique da forma correta, não que queira vender consultor de fachada por R$190, que a gente vê aí, eu acho um absurdo. Tem um monte de consultor vendendo vento ensacado. Exato, é tipo vento isso. Vento ensacado, não é desses que nós estamos falando. E tá uma febre disso daí, então tome cuidado também. Exato. Mas aí, só de você ver o conteúdo da pessoa, ela explicando, se ela vive aquilo, se ela viveu aquilo em algum momento da vida. Porque você falou hoje de vedação, mas você tá fazendo obra. Uhum. Você tem um monte de CAT, você que me ensinou CAT lá no meu podcast, que eu não sabia nem o que era e tal. Eu tive um problema disso, que eu não conseguia, eu perdi uma obra pública por conta disso. Então, assim, você vive isso. Então, é muito mais fácil a pessoa acreditar em vedação você falando do que eu falando. Com certeza. Então, eu acho que a gente que somos especialistas em certas coisas, a gente tem que falar, divulgar, falar tecnicamente, mostrar vídeos, mostrar erros, cagadas também, do que não fazer e o que fazer também, para o público, o engenheiro, o arquiteto, conseguir absorver essa informação, porque aparece para eles também, não aparece só para o setor de vidro e esquadria. E eles absorvendo essa informação, eles vão começar a comprar mais corretamente, vão conseguir ser também um olho, porque tem muito serralheiro e vidraceiro que ele desvende o produto, coloca o produto inferior, e quando o nosso cliente final, o nosso arquiteto, o nosso engenheiro, consultor, ele tem conhecimento através de uma rede social, às vezes eu tenho dono de construtora, perfil pessoal, que me segue e fica mandando direct, perguntando as coisas, porque ele tá lá no domingo na casa dele, assim, vendo o Instagram e tá vendo meus vídeos e tá vendo as coisas. Então a gente consegue ver que a gente alcança pessoas que a gente não conseguiria entrar pela porta da empresa dele e falar com ele. Com certeza. Você sabe, você estava falando aí dos erros em obra e tudo mais. Os erros, a divulgação dos erros, ela é super importante, porque ela alerta o consumidor, o usuário, a construtora, seja quem for, a saber que aquilo é um erro. Porque muitas vezes... como que você vai diagnosticar alguma coisa, saber que aquilo está errado, se você sequer conhece a existência daquela situação? Então, quando você mostra, eu fiz isso aqui errado, fiz aquilo... O Henrique, da Vale Ensaios, da Superiore, eu super acompanho ele, acho que ele está fazendo um trabalho incrível. Ele mostra muito erro, mas muito Ele mostra erros, eu falo, nossa, eu já vi isso várias vezes na obra, mas eu não sabia que isso realmente era um erro. Eu, que conheço bastante sobre as falhas, as patologias, tudo que se refere aos problemas das fachadas, eu
me oriento muitas vezes nos vídeos que o Henrique compartilha nas redes sociais, porque tem coisas que eu falei, nossa, eu não sabia realmente que isso estava errado. E você também, a gente estava conversando uma vez lá em Fortaleza, você tem um portfólio gigantesco de cagadas, de erros, de patologias de todos os tipos. De todos os tipos e de todo mundo. Modelo de todas as empresas aí que vocês nem imaginam. Exatamente. Então, tipo assim, você tem muito conteúdo também. Temos. É claro que tem muito conteúdo que você não pode compartilhar e tal, às vezes tem que dar uma maquiada, mas dá pro seu marketing pegar seus lados aí e mostrar, você colocar uma voz de fundo aí. Você sabe que o marketing na Aluparts, até eu vou compartilhar com o nosso público, com você, a existência do marketing da Aluparts é uma coisa nova. Nós nunca tivemos, a gente nunca pensou nisso. A Aluparts sempre foi comprada, a gente nunca precisou vender. A gente, mas sei lá, acho que no ano de 2020, a gente tinha um site mequetrefe que mal funcionava. Eu não tinha um Instagram, a gente não tinha um LinkedIn, não tínhamos nada. Eu tô falando de 2020. 5 anos atrás. Que foi no ano do falecimento do meu pai, que eu falei, poxa, meu garoto propaganda está se encerrando aqui nas atividades. A Aluparts, ela precisa sobreviver a tudo isso. Então, corri atrás do site, corri atrás do Instagram, chamei uma agência para nos auxiliar, porque, poxa, 2020, a gente não se preocupava, a gente não estava na internet. E agora, o ano de 2024, a Aluparts, ela cresceu 90%, quando a gente fala de Instagram, em engajamento dos nossos posts. E os posts que mais engajam são os que eu entrego algum tipo de conteúdo técnico, ou então os bastidores dos trabalhos, das atividades de manutenção das obras da Aluparts. Isso é legal. Então, a Aluparts, a gente ainda, posso dizer que nós somos ainda crianças nessa questão de marketing. Hoje eu tenho um marketing aqui dentro, que faz um trabalho excelente, que está sempre aí buscando levar toda a nossa marca, nossa presença aí para o nosso mercado. Temos uma agência, mas eles estão sempre me cobrando. Audrey, você tem que aparecer, você tem que falar, você tem que gravar. Aliás, marketing, você me dá um baita de um trabalho, viu? Porque é sempre assim, você gravou isso? Você gravou aquilo? Você tem que... E tem que cobrar, viu? Eu não consigo ter paz. Mas, ó, eu falo assim, ó, eu vejo alguns Instagrams de empresas grandes, empresas boas, tudo postagem estática, a gente falando de internet aqui. É um Instagram morto pra mim. Não tem um vídeo, não tem alguém explicando, ou então só vídeo institucional. É muito mais legal você sentar aqui e falar assim, olha pessoal, fui numa obra lá em Fortaleza, aconteceu isso na fachada, aí o seu marketing pegar as imagens e colocando na tela lá e tal. Meu, isso aí... Porque aí você está ensinando serralheiro, você está ensinando arquiteto, está ensinando engenheiro, está ensinando vidraceiro. Está mostrando a cara, mostrando que você é gente como a gente. Exatamente. Porque isso está comprovado, que as pessoas elas não compram de um CNPJ, elas compram de gente. Exatamente. Então, mas eu confesso que eu melhorei já nos últimos anos. Hoje eu tenho procurado me esforçar e dar mais a minha cara, tanto nas redes sociais da Aluparts, quanto na minha própria. Mas é um grande desafio, porque você está lá na obra, você está vivendo aquela situação, inspecionando, sei lá, fazendo algum trabalho, naquela correria, daí você tem que parar. Mas meu cabelo não tá bom. Mulher, nós temos isso. Aliás, eu só acho que você fez tanto sucesso porque você não precisa se preocupar com o cabelo, eu vi lá, com a cabelo roupa. Cabelo em pé. Você pega lá o celular de qualquer Tô saindo da obra. Sai falando um monte de bobagem. O pessoal ama esse daqui. Mas... você tem visibilidade e notoriedade que pessoas com muito mais conhecimento técnico que você não tem. Exatamente. Tem pessoas que têm um mundo para compartilhar que não compartilham. Tem uma belíssima fama, eles são conhecidos no mercado, são respeitados, mas que também não sabem fazer uso desse conhecimento nem nada. Você está ali falando de uma forma simples. Eu vejo isso de várias formas. Eu acho muito, muito louco o que você falou. Teve um vídeo do Joel J que ele falou bem assim. Às vezes tem um cara que ele é muito mais incompetente do que você, só que ele tá ali postando, tá na rede social, tá falando e tal, e aí você fica bravo com ele, porque, caramba, esse cara tá fazendo sucesso e eu não tô. Então, assim, se na internet você falar, você explicar, você tá ali todo dia,
ter uma consistência, você consegue crescer na internet. Isso eu falo para quem quer crescer na internet. Você, Aluparts, por exemplo, você não precisava estar na internet. Vamos a grosso modo, falando de faturamento hoje, porque quem você atende, a estrutura que você quer ficar, porque tem tudo também em business plan, né? O planejamento da empresa. Eu quero crescer, ter 300 funcionários? Não quero. Então, nesse tamanho tá bom, já tenho obra sobrando no tamanho que eu tô. E tem muita empresa hoje de esquadria gigantesca que não tá na internet. E os caras não querem estar porque eles já vivem assim. Mas eu penso de uma forma diferente. Que eu estudo muito sobre o assunto, né? E teve uma vez um cara falou assim: a Coca-Cola é a única empresa que ela está em todas as cidades do nosso país. Então, a Coca-Cola, todo mundo conhece a Coca-Cola. Não tem como não conhecer. E ela tá sempre fazendo marketing. E ela tá sempre fazendo marketing. Você vai tá no futebol, ela tá no Big Brother, ela tá em tudo que lugar que você olha. E não precisaria. E não precisaria. Teoricamente não precisaria. Não precisaria. Aí tem aquela frase clichê, né? Quem não é visto não é lembrado, mas parece bobeira. Mas é verdade. Porque quanto mais eu apareço na internet, quanto mais você vai ser lembrado. Mais eu sou lembrado. E olha que louco. Quanto mais eu apareço, mais me pedem para fazer propaganda para empresas, mais me pedem para fazer palestra para empresas dentro de empresas. Tem empresas de distribuidora de vidro que me pedem: você não consegue dar uma palestra motivacional aqui? Mas eu falei: mas por que eu? Tem muito cara famoso, mas você é do setor. Tem tanto coach famoso, tem tanto coach famoso, porque eu? Assim, não, mas é que você é do setor, você vive o que a gente vive. Então você sabe que eles vão entender de uma forma diferente. Então eu acho muito, muito legal o que você falou. Porque o seu conteúdo, ele tem muito bastidores e prática. E isso conecta pessoas. É isso mesmo. É isso que conecta. Então, mas a Aluparts está de parabéns pela mudança, assim, porque eu falo, não precisa estar, mas é sempre bom estar na internet, porque vai vir um ou outro cliente também de internet, de obra boa, e é bom a gente ter um perfil legal, a gente tá falando, a gente tá mostrando. E outra coisa que você falou, só para dar uma alfinetada aqui em grandes pessoas, que, tipo assim, tem muita gente com muito conhecimento que elas não querem compartilhar o conhecimento com medo de abrir concorrência. Né? Essa é a grande verdade. Mas não adianta, cada um tem uma essência. Mas isso é natural. À medida que você se destaca, que você aumenta a sua notoriedade, você cria seguidores. Exatamente. E os seguidores, eles são bons. Em alguns momentos, eles te ajudam, em outros, eles nem tanto. Mas, no geral, a gente caminha juntos. Todos nós caminhamos juntos. O Daniel já me pediu ajuda para algumas coisas, eu já pedi ajuda para ele em outras coisas, assim como o Cirilo, que teve recentemente aqui. A gente trabalha de forma colaborativa, ninguém sabe tudo. Exato. É melhor dividir para multiplicar, eu sempre penso assim. Eu recentemente perguntei para o Daniel: nossa, como é que qualquer corte que você publica no seu Instagram? Eu já gravei um podcast com o Daniel, aliás, quem não assistiu, vai lá no canal do YouTube Vidro na Obra, tem lá um podcast que foi até bem legal. E tudo que ele posta e viraliza. Outro dia eu tava vendo 70 e poucos mil visualizações. Eu falei: uau, da Aluparts dá... Não vou falar, mas dá muito menos do que isso. Mas é um trabalho, é constância. Com o marketing junto, exatamente, é constância. Daí eu sempre... na verdade, ele às vezes dá uma consultoria. Como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? E a gente vai trocando figurinha assim. Mas me fala, para um bom posicionamento nas redes sociais, o que a indústria de alumínio precisa fazer, precisa melhorar? Olha, a indústria de alumínio, ela precisa, pelo menos, começar a se profissionalizar mais por dentro. Porque, assim, não tem como você mostrar sua fábrica se o cara não tá usando EPI, não tem como você mostrar sua obra se o cara não tá com cinto de segurança em cima do... Tem muita gente que deixa de filmar por conta disso, pra você ter ideia. Porque, assim, se eu filmar aqui, meu Deus, vão me matar. Vou ser julgado por isso? Vou ser julgado por isso. Que eu já vi gente fazendo isso e sendo julgado. Então, acho que, assim, as empresas, primeiro, elas têm que organizar a casa. É claro que a gente fala que vamos trocar a roda do carro em andamento. Então, você vai ajustando aos poucos. Mas mudar a cultura da sua empresa, mudar a cultura da empresa de... Olha, galera, terminou a obra, tira foto. Vamos tirar foto aqui e mandar no grupo de fotos da empresa. Para você ter fotos bonitas para colocar na rede social. Então tem vários trabalhos que dá para fazer, mas eu acho que tudo é cultura. Então, meus funcionários hoje, eles me falam: olha esse vídeo, vamos fazer aqui na empresa. Então eles mandam vídeos que eles vêem de outras empresas, de outros setores até, pra gente fazer na galera junto. Então, vídeos que são engraçados, mas que conectam também a empresa,
brincadeira de obra, de patrão, de técnica, de projeto. Então, eu falo que as empresas de esquadria têm que mudar a cultura, primeiro da diretoria, e assim ela contaminar essa cultura de digitalização para o nosso setor, porque hoje a gente fala que tem muito instalador. E instalador não quer tirar foto, instalador não quer te ajudar no marketing, porque não tem como a gente estar em todas as obras. Mas, se a gente mudar a cultura, hoje é um procedimento da nossa empresa tirar foto no final, tira etiqueta, tira foto bonitinho, faz uma filmagem bacana, tira foto durante o processo. Então, a gente tem alguns procedimentos. Então, mudando a cultura, você vai conseguir já melhorar o seu marketing, porque aí automaticamente você vai ter, eu digo, munição para colocar na internet. Mais material. Na verdade, então, é buscar o engajamento da própria empresa, né? Dentro da própria equipe, para que todos trabalhem em prol do marketing. Hoje eu tenho, até tenho mentorados que fazem isso também, que a gente ensina na mentoria. Depois que obras relevantes, tipo assim, aquela obra que você fez da PGR lá em Brasília. PGR, né? PGR. Gigantesca, obra linda. 21 mil metros Então, quadrados. eu fiz a PGR, gente, tá, beleza. Eu fiz outras obras, tal. Mas essa obra aqui, eu vou mandar o drone, vou mandar o meu marketing lá com a filmagem. Então, você pegar algumas obras, para depois de pronto, depois que tá acabada, bonitinha, ir lá e fazer uma filmagem bacana, para postar aquele vídeo bacana que vocês colocaram. Entendeu? A questão é que nem todas as empresas, elas possuem um departamento de marketing que está ali pensando naquilo, na criação... Na estratégia. Do conteúdo, na coleta. Porque não é fácil. Você terminou a obra, você tem que mandar alguém, tira uma foto. A foto tem que ser boa, não pode ser de qualquer jeito. Tem que ser no formato tal. Então, é isso mesmo. A nossa indústria... Tem muitos empresários que tocam diretamente ali os negócios. Então, como que ele vai pensar na parte técnica, no financeiro, na compra de materiais, na comunicação com o cliente e ainda vai pensar na criação, na geração de conteúdo? Então... por isso que eu falo, tem muito instalador que virou empresário. E aí ele não tem essa visão. Porque quando você fala que você é dono de uma empresa... Não importa se tem 2 funcionários ou se tem 100 funcionários. É tudo a mesma coisa. Você tem RH, você tem hora extra, você tem nota fiscal, você tem pagamento, você tem a receber, tem parte técnica, medição, projeto, compra, expedição, estoque, produção, corte. Você tem tudo. Não importa o tamanho da sua empresa. E aí o cara fala assim, o marketing, isso é o de menos, porque aí o telefone toca e tal. Então, assim, mas o que eu falo, a gente fala muito isso na mentoria também. Tudo você tem que criar procedimento na sua empresa. Porque marketing não é mais opcional, gente. É estratégia para você se manter hoje no mercado também, ou você crescer. Porque eu vejo muitas empresas que estão bem na internet, na região que o fazem, e cada vez mais tem mais arquiteto indo para essas empresas. Porque elas estão vendo. Tal arquiteto está fazendo obra com ele, tal arquiteto, tal construtora. Então, assim, meus funcionários hoje, eles usam o vídeo na obra para me vender. Eles falam assim, aqui é o nosso diretor e tal, ele é um consultor do mercado. Então, se as empresas tiverem esse pensamento, os vendedores e tal, de que a internet serve para você dar aquela chancela de, isso aqui é uma empresa séria, vocês agiriam mais no marketing para colocar em prática, né, eu digo. A Aluparts é um exemplo disso. Nós somos uma empresa com 35 anos. Posso te dizer que há 5 anos nós temos marketing, nós pensamos no marketing. Antes disso, a empresa sobreviveu, ela veio... E está sobrevivendo até hoje também. O mercado era outro, as exigências eram outras, as mídias sociais, basicamente, eram muito diferentes. Então, hoje tudo é internet. Exatamente. Eu falo assim, tudo eu compro pela internet hoje. Eu também, tudo. Nem no mercado vou. Alguns meses faço compras, não piso no supermercado. Mas o mercado gasta 2 horas, 3 horas. O mercado é um inferno. Mas, eu tava querendo comprar um tênis e fazia tempo que eu não comprava. Eu comprei tênis era a única coisa que eu ia pra provar. Eu comprei pela internet, agora eu falei, me ferrei. Agora me rendi a tudo e deu certo. Eu compro tudo, 100% de tudo, de qualquer coisa eu compro. Então é tudo internet, então tá tudo na palma da mão. Então a pessoa que vai procurar um vidro, uma esquadria, vai procurar na internet. Entendeu? Então na sua região, geralmente o Google ali, o Google vai te mostrar por região. Então se você não aparecer, você vai estar fadado a perder uma obra, perder uma cotação. Então, se quer crescer na internet, se quer crescer como empresa, hoje você tem que estar na internet, de qualquer forma. E por que você acha, que a gente sabe aí da importância da presença digital, por que você acha que tem tanta resistência ainda dos profissionais técnicos aderirem
as mídias sociais. Não fiquem bravos comigo, mas a verdade é o seguinte: o vidraceiro e o serralheiro hoje, eles acham que eles não precisam da internet porque eles já têm uma venda certa. Por que é uma venda certa? Quando uma pessoa vem atrás de você para procurar uma fachada, uma esquadria, ele precisa fechar o vão. E ele vai ter que fechar o vão. Ou é com você ou com o Joãozinho da esquina. Então, ele já tem aquela venda. E sempre o profissional de vidro, isso eu vejo muito, profissional de vidro e esquadria, sobra orçamento, sobra pedido, ele não dá conta de fazer todos os orçamentos, porque tem muita demanda para pouco profissional qualificado. Por isso tem muitas empresas engargaladas e elas acabam crescendo. Então eu vejo que, pela demanda que a gente tem de orçamento, de indicação. Teve mentorado meu que falou assim no começo: minha empresa tem 35 anos aqui na cidade e todo mundo conhece a gente não faz divulgação nenhuma. E eu falei: mas qual estratégia de comercial que você tem, de leads e tal? Não, a gente não tem porque é tudo indicação. Eu falei: então, se ninguém indicar esse mês, ferrou. Então, você não vai vender esse mês. Mas é porque, assim, literalmente, na prática, nosso mercado, ele tem tanta obra, tem tanta construção, tanta gente precisando de esquadria, que já vem no bolo. Por isso que eu acho que eles não dão foco para isso, porque sempre tem orçamento sobrando. Eles não estão dando conta de fazer orçamento. Essa é a grande verdade. É o que eu vejo na prática, quando eu bato nas serralherias, nas vidraçarias que eu vou. Entendeu? Mas as empresas que elas fazem o uso de um planejamento estratégico, técnico, elas, sem dúvida, estão anos... Deslancham. Luz à frente das empresas. Aí elas conseguem vender com valor agregado, elas conseguem vender obra de alto padrão, porque essas empresas que eu tô falando também são as empresas que fazem feijão com arroz. Não são empresas que estão crescendo, são empresas que estão estagnadas. Por isso que o mercado está estagnado. E aí quando você vê quem faz o diferencial, está crescendo. Então, quem faz marketing técnico de forma estratégica... E mostra suas obras. Muito mais reconhecimento, tem muito mais notoriedade. Exatamente. Consegue cobrar mais, exatamente. Porque assim, o cara fala assim: putz, esse aqui eu tô vendo aqui na internet, no YouTube, no Instagram, no Facebook, no site, não importa onde. Eu tô vendo aqui que esse cara que fez várias obras, faz obra, olha isso daqui. Esse aqui não, esse aqui diz que fez, diz que sabe. Então, é aquele negócio, em qual você compraria? No que mostrou que faz ou no que falou que tem experiência? Esse aqui tá mais barato. Tanto é que um cliente fala uma vez assim pra mim: Daniel, a gente queria fechar muito com vocês, só que vocês estão muito mais caros, estão quase o dobro do valor. Aí eu fiz uma pergunta pra ele, eu falei assim: mas Paulo, por que você queria fechar com a gente e não com o outro? Não, é porque você mostrou, você explicou melhor pra gente. Aí eu falei assim: se eu chegasse no preço do outro, o senhor fechava com a gente? Aí ele falou: fecharia. Eu falei assim: mas não tem como. Justamente por isso que a gente é mais caro, entendeu? Pela nossa técnica, pela nossa consultoria, pelo nosso cuidado. Aí não tem como o senhor comparar isso daí. Aí ele: não, é verdade e tal. No final a gente deu um descontinho e ele acabou fechando. Mas assim, a gente consegue mostrar pra ele, e esse cara veio da internet. Ele veio... Mostra os diferenciais. Mostrando os diferenciais. A gente tem muito anúncio no Google também. Então tem muito cliente que vem do Google. Só que aí o cara vem do Google. Aí ele vai no site. Aí pelo menos a gente tem um site que presta. Isso que você vê as empresas de vidro, de esquadria, site horrível. Aí tem um site que presta. Vamos ver se tem Instagram. Aí procura lá, tem Instagram. Aí começa a ver as obras. Às vezes nem tudo vem pelo Instagram, às vezes vem muito pelo Google. Eu pesquiso muito empresas pelo Google também, depois que acabam caindo no Instagram. Eu também. Entendeu? Mas e agora pro nosso público que provavelmente está curioso para saber, na sua opinião, qual é o tipo de engajamento, de anúncio, de post, de assunto que traz mais retorno, que traz mais engajamento para as mídias sociais? Olha, eu vou falar... Vai falar que são os polêmicos, os problemas... Experiência própria. O brasileiro é o país que mais consumia novela antigamente, né? Porque o povo gosta de saber da vida do outro, gosta de saber de problema, de fofoca, de confusão. Então,
é um marketing, parece que é meio louco, mas assim, é um marketing agressivo. Eu vou dar um exemplo aqui claro, tá? A Anitta, não tem nada a ver com o nosso mercado, mas por isso que eu falo que o marketing a gente tem que estar olhando para todos os lados. A Anitta, ela fazia propaganda para o Nubank. Aí, ela saiu do Nubank e agora falou assim, meu outro banco digital eu tava tendo muito problema, agora eu estou com o Mercado Pago. Não, ela já fez um marketing que tá bombando em todos os trends tops da internet, tá dando Mercado Pago, Anitta e tal, porque foi um marketing totalmente agressivo. Nubank pode processar ela, não pode? Não, pior que não, porque ela falou assim, não, meu banco digital eu não tava mais satisfeito e agora eu tô no Mercado Pago. Já é treta. Só já ter falado isso. E aconteceu, acho que anteontem, isso aí. Então, assim, é um marketing agressivo? Tem gente que não gosta desse tipo de marketing. É claro que a gente não... Eu peguei a situação para explicar para vocês. Mas, por exemplo, um negócio polêmico. Você que faz box, vou dar um exemplo aqui, tá? Uma coisa simples para ficar na cabeça e depois você modela para um negócio seu. Posso fazer com fachada, mas vou fazer com box. Mostrar o vídeo acho que da Cláudia Raia, não sei qual foi a famosa, que caiu box na Ana Hickman, que machucou a perna dela e tal, e fala assim, cuidado, você pode matar o seu filho. E aí você explicar que boxe tem que ser com segurança, com o vidro temperado, com película de segurança. Entrega um conteúdo, exatamente, bombou. Tal. Vai ser compartilhado. Fica a dica, então. Entendeu? Utilizem das fofocas, dos acidentes. Assim, é uma coisa que é trágico. Lá em Campina Grande caiu o vidro da fachada e matou uma mulher. Isso daí, se você saber usar o marketing, você que vende fachada, você consegue trazer muito cliente para você. Você sabe que tem um corte do nosso podcast que você publicou? E você estava falando sobre queda de vidro em fachada e você misturou no podcast um vídeo de uma fachada caindo. E eu estava falando da colagem do vidro, que tinha acontecido isso. E o povo começou a bombardear nos comentários. Mas essa aí daí não sabe o que está falando, porque não foi o vidro que descolou, foi a fachada que caiu. Nossa, Porque na verdade, o vídeo não estava muito falando do que você está falando, coerente com o que eu estava falando. Eu não sei se você percebeu isso. Eu vi, é uma fachada que eu acho que é de ACM, não sei que é a estrutura que vai. Essa daí não sabe nada, não sabe o que está falando. Nossa senhora, mas eu não estou falando que essa fachada do vídeo caiu porque daí eles começaram a corrigir. Não foi o vídeo. Mas é ótimo. Foi a estrutura. Olha que lindo. Foi não sei o quê. Isso dá um engajamento bom, né? Você me arrumou uma confusão. Não, mas eu gosto disso, porque assim, outro dia eu postei um vídeo de uma escada, tal, de vidro, e tinha uns peixes embaixo da escada e tal. Aí teve gente, coloca a sua mãe lá embaixo, presa, não sei o que lá. Assim, é vídeo polêmico. Vai ter... E você nem perde tempo respondendo. Nem perco, mas apareceu, acho que mais de 200 mensagens querendo que eu fizesse orçamento de escada ou de aquário de vidro, pra você ter ideia. Nossa. Então, tipo assim, porém, vai vir haters e vai vir gente pra comprar de você, entendeu? Eu nem perco o meu tempo, pra falar a verdade, já acostumei. E toda vez é um vídeo apanha, entendeu? Sempre tem gente que é o do contra, que é os haters, que vai te apontar, vai te acusar. Aí você vai entrar no perfil, o perfil do cara não tem foto, o perfil do cara é um Zé Mané, entendeu? Gente, ele tá agindo realmente como celebridade. Ele vê os haters lá, as críticas, o povo falando bobagem, ele ignora e segue a vida. Mas é isso. Porque eu fiquei preocupada. Gente, mas eu não tava falando porque eu não sou celebridade, né? Eu não tô falando disso. Daí pra alguns lá, não, mas veja bem. Foi o editor do vídeo. Eles usaram um vídeo aleatório pra ilustrar. Então foi o editor do vídeo. Ele que... eu não assisto, porque assim, eu gravo um podcast, eu não assisto. Então, ele que pega tudo, ele que faz os cortes, ele que assiste, ele que coloca as legendas. Tá precisando botar ele na mentoria. Então, eu vou colocar na mentoria. Mas olha só, nem só de marketing que vivem as empresas e os profissionais técnicos. Tem uma situação que nenhum algoritmo contabiliza, mas é a questão do olho no olho, do tete a tete, da conexão, da parceria. Como que você vê isso? Assim, por exemplo, a gente tem bastante relacionamento com nossos clientes, né? Empresas, escritório de arquitetura. Ele é doidinho, o povo gosta dele. Ele cai na graça das empresas. É que eu falo real. Eu falo pro comprador, me ajuda a te ajudar, não faz isso comigo. Depois você vai mandar para suprimentos ainda vai me espremer mais, você sabe como é que é, né? Então, assim, a gente é muito claro. Eu sempre falo... tenha relacionamento com seus clientes. Marque um almoço, marque um café, para vocês conversar, falar de mercado. Não só fale com o seu cliente quando ele
pedir uma proposta, ele pedir um orçamento. Eu vejo que as pessoas elas ficam lá, não, eu atendo a construtora Aluparts. A Aluparts, quando a Alder me mandar orçamento, eu falo com ela e tal. Não, Alder, tá mandando ou não tá mandando orçamento? Vamos almoçar qualquer dia? Tá, vamos bater um papo. Você acha que os relacionamentos É entre profissionais técnicos, ele é subestimado? Com certeza. Com certeza. Eu só lembro de você quando eu preciso de você, quando eu tenho alguma necessidade. Eu nunca lembro eu falo... Pra manter aquela chama acesa. Eu falo assim, que quem quer rir tem que fazer rir. E não tô falando de pagar bola, pagar RT, não tem nada a ver com uma coisa com a outra. É relacionamento, velho. Relacionamento. Eu falo Conexão. assim... já teve comprador que falou pra mim, olha, você tá muito mais caro, eu tenho... um valor que por compliance eu não posso falar, mas melhora o seu preço, que eu quero fechar com você. Porque a sua empresa não vai me dar dor de cabeça. Só que eu sou o comprador aqui na empresa. Só que eu gosto de vocês, o relacionamento com vocês é bom. Eu sei que o pessoal da engenharia lá fala que vocês são bons. Porque, assim, existe 2 empresas dentro de uma construtora. Tem os suprimentos e tem o pessoal de campo, né? Uhum. Então, a gente faz relacionamento com o pessoal da engenharia também, que fala bem pra gente dentro da empresa. E o comprador também ali. Eu sou comprador, eu falo assim, eu sei que outro vai me dar problema, porque eu que comprei, depois vai salvar pra mim também, entendeu? Então me ajuda aí pra eu mostrar pro meu diretor, pra justificar e tal. Mas isso é por conta de relacionamento. Na Páscoa agora a gente mandou mais de 30 ovos de Páscoa. E tava caro o ovo. E tava caro o ovo, hein? Não, só pra... tá caro o ovo. Tá caro. E aí a gente mandou para os nossos melhores clientes e tal. Porque, assim, é relacionamento. As pessoas gostam de ser paparicadas. Não mandou para os clientes, olha, marketing. Marketing falhando. As pessoas não gostam de ser lembradas? As pessoas não gostam de ser paparicadas? Infelizmente, eu sou muito claro e direto. As pessoas hoje, elas são... fugiu a palavra aqui, mas carentes. Para falar a real, assim, carentes, entendeu? Sem papas na língua. Então, quando você manda um vinho no final do ano, um ovo de Páscoa, assim, caramba, putz, e faz tempo faz tempo que eu não conto que eu não tô contando com eles. Aí fica aquele negócio que eu aprendi com um aluno meu da mentoria. Fica a dívida da gratidão. Então, tipo assim, olha, eu te dei um ovo de Páscoa aqui, hein? Não lembra de mim qualquer dia, manda uma propostinha e tal. Automaticamente, tem pessoas que não, e foda-se. Mas tem pessoas que falam assim, caramba, tô devendo uma pra Audi, vou mandar um orçamento pra Audi na próxima cotação e tal. E o meu? Tá vendo? Meu agrado. Não teve. Falhou. É que eu não faço parte do comercial, eu sou da parte técnica, entendi. entendeu? Tá bom. Mas e teve já alguma parceria importante pra você, marcante, que originou das redes sociais? Teve uma parceria marcante, boa, que foi do Alfredo Soares, do G4 Educação, que a gente... hoje eu tenho... Você trabalhou para ele? Uma arquiteta, Renata Podzaruk, lá do Rio Grande do Sul, tem mais de 1 milhão de seguidores. Ela fechou com uma empresa aqui de São Paulo para fazer o apartamento do Alfredo Soares. E aí o cara deu um cano nela, tava atrasando, ele tava chegando de Nova York, eu acho, de uma viagem, e precisava estar tudo pronto. Ela me ligou e falou assim, ele me ligou na segunda, ele chega na quinta-feira, precisa de espelhos, box, um monte de coisa e tal. Aí eu falei assim, tá bom, vou lá hoje. Aí o meu menino foi lá, mediu, e quarta-feira estava tudo pronto e instalado. Nossa! Então eu conquistei. O que o cara estava enrolando 1 mês e meio, 2 meses, eu fiz em 2 dias. Então eu conquistei, além da Renata, conquistei a confiança também do Alfredo Soares, e a gente virou próximo, assim, de ter contato de celular, jantar junto. E hoje ele estava fazendo a casa dele, ali na Fazenda Boa Vista. E aí ele estava precisando de coisa também. Então a gente... foi um relacionamento bom. E coisa do G4 Educação, que a gente pode participar também. Foi um relacionamento muito bom. Eu tive um arquiteto que veio da internet, né? Porque a Renata falou assim, eu tô no BO, mas eu já te sigo há muito tempo. Então, você faz isso e tal. Caiu na graça pela internet, agora. Então, aí teve também a do Primo Rico, a primeira casa com a Camila. A gente fez também por conta da internet também. Da arquiteta me procurou pela internet. E aí a gente virou amigos, o cara é do Mato Grosso, mas até hoje ela me manda uns áudios, às vezes, de uns vidraceiros. Daniel, tá certo isso aqui? O serralheiro tá me enganando ou tá falando certo? Então eu virei uma referência também de consultor técnico para ela, mas tudo pela internet. Tem mais gente, mas agora não consigo lembrar assim na memória. Muito bom. E com relação aos eventos do nosso setor? Então, trago aqui como destaque dos nossos eventos a FESCO, a nossa feira... Sim.
de esquadrias e dos vidros, que aconteceu ano passado, e os fóruns contra a marca, que acontecem todos os anos. Como que é essa questão dos bastidores, da network nesses eventos? É assim, eu vou, para falar a verdade, pelo network, eu não vou pelo conteúdo. Luiz, escuta isso. Eu vou pelo network. Se eu fosse você, Luiz, já gerava uma demissão, porque, aliás, ele é embaixador FESCO, então... Apesar do conteúdo ter melhorado bastante, né? Porque antigamente era um monte de empresas que patrocinavam e ficavam falando quantas toneladas produzia, que eu ficava puto com isso. Eu não quero saber quantas toneladas você produz, entendeu? Quantas aulas você fez. Eu quero saber como eu vendo isso pro meu cliente. Me ajuda aí, entendeu? Sabe que o fabricante do material abra seu catálogo numa palestra? Exato. Então, tipo assim, aí eu lembro que em Fortaleza foi legal, o cara lá da Sangoban mostrando... Eu não tenho nada a ver com isso, Luiz. É ele não tem nada a ver mesmo. Mas eu sou... Eu falo na lata. Mas assim, você forneceu acho que umas fotos legais pra um cara da Sangoban também, um japonês. E, meu... Foi uma das melhores palestras, do Raimundo Carice falando sobre vida estrutural, lá do Fernando Westphal, do Edson Claro lá em Curitiba também falando lá de acústica, que vai estar em Salvador. Mas teve uma palestra muito boa que era o rapaz da Veca, que ele falou sobre o Oceano Azul, sobre venda, estratégia de vendas, que também foi uma palestra muito bacana e ele de novo vai repetir em Salvador, por isso que eu lembrei. Então, mas além disso tudo, tem a parte do network, tem conteúdo, e por isso que eu falo que hoje melhorou muito, né? Porque antigamente, no começo, tudo que é MVP, né? Vai começando e vai melhorando. Então, hoje, eu bate-papo com as construtoras no Fórum Contra a Marca, é muito bacana. Mas eu falo que quando dá uma pausa ali, a gente tá no café, a gente conversa com empresas da região, a gente conversa com empresários da região, a gente conversa com fornecedores. Então, assim, é um network muito bacana. Eu aprendo muito, eu falo que 70% do Daniel hoje, ele é por conta do network, por frequentar reunião de norma técnica, por frequentar feira, por frequentar fóruns. Então, eu gosto de conversar com os cabeça branca, entendeu? Ou sem cabelo já. Então, os caras que têm conhecimento, têm bagagem e eles gostam de compartilhar o conhecimento, gostam de dividir, contar as experiências. Então, eu aprendo muito e eu não deixo de ir. Tanto é que eu vou no Fórum Brasília, em outubro, acho que é outubro, eu vou no Fórum Contra Marco agora, em maio, não sei se o podcast vai ser antes ou depois, mas quem não foi, perdeu. Quem foi, adorou. Quem foi, adorou, em Salvador. Eu vou na Saivetro, que é a feira lá de esquadrias em Florianópolis, que é uma feira maravilhosa. Que acho que aumentou até um dia, acho que era 2 dias, agora são 3. São 3 dias. Então, é uma Quarta, feira. quinta e sexta. É uma feira ótima, que eu lembro até o Will da WR ano retrasado, ele nunca tinha ido, nunca tinha exposto na feira, e aí ele falou pro Luiz: porra, se eu soubesse que era tão boa assim, se eu já tinha vindo aqui fazia muito tempo, agora muito stand. Uma feira que cresceu nasceu pequena e cresceu. E tá gigante já. Já tá ocupando praticamente o pavilhão inteiro lá. Exato. Então, acho que é muito importante. Aprendi muito, porque assim, eu falo que essa feira é importante pro nosso setor, porque quem é da Bahia, quem é do Sudeste, quem tá no Nordeste ali, e vem pro Sul, tem muita empresa ali da região do Sul, que a gente não conhece, a gente acabou conhecendo ali. E fala assim, caramba, você fornece isso com novidades. E o povo tem muita competência e qualidade também. Exatamente, excelente. Então, para quem quiser conhecer essa celebridade... Estarei lá. Ele já passou praticamente a agenda dele de eventos, né? E eu vou fazer uma bagunça nessa feira. Nem o Luiz sabe o que eu vou fazer, mas vai ser muito legal. Me conta. Eu vou distribuir dinheiro lá, pra vocês terem ideia. Oxi. Mas eu não posso falar. Mas só eu, poxa. Eu conto nos bastidores, quando desligar a câmera. Eu conto hoje pra você. Mas existe uma divulgação no portal do Constru Marketing que fala que 56% das empresas, elas possuem presença no digital e é isso que faz diferença nas empresas delas. Exatamente. Então, mais da metade aí das empresas já estão, né? Já sabem que precisam, né? Exatamente. Mas eu queria que você desse algumas dicas para o nosso público. Então, para quem está começando nessa era, para quem está começando a se posicionar no digital? Olha, eu falo que para quem está começando é fácil, porque tá do zero. Então, você não vai pegar um negócio bagunçado. Vai falar, começa do começo. Como? Qual é o começo de uma empresa? Assim... No digital. No digital.
Primeira coisa, se você tem um Instagram, provavelmente você já tem um Instagram, todo mundo tem um Instagram. Começa com o Instagram profissional. E o seu cliente não quer saber o churrasco que você faz no final de semana. Eu tenho meu Instagram pessoal, tem 300 seguidores só, entendeu? É minha vida pessoal ali. Você interage lá. Eu interajo lá, com a minha vida pessoal. Eu posto meu cachorro, um filme que eu tô vendo, alguma coisa assim, mas é lá no meu pessoal. Eu vejo que as pessoas já começam errado. Elas já começam... eu tenho um Instagram, vou começar a postar meus vídeos aqui das minhas obras. Já tá errado. Cria um Instagram, cria uma logomarca, cria um negócio bacana. Você mudou a arte também, né, da Luparts. Nós passamos então você mudou a imagem, um brand, entendeu? Então, putz, eu não tenho dinheiro pra isso. Gente do céu, existe um negócio chamado ChatGPT hoje, inteligência artificial. Assim, não tem mais desculpa, na boa. É sério, se você colocar lá no ChatGPT, eu quero uma logomarca para a minha empresa que chama Luparts, eu quero nas cores branco e cinza. Dá pra fazer isso? Na hora, eu quero a logo em PNG e tal medida. Eu faço, quando eu desligar aqui, eu mostro pra você. Então, gente, é muito fácil isso. O ChatGPT paga o que é melhor? É R$100 por mês. Paga R$100 por mês no ChatGPT que você vai conseguir criar um agente virtual para sua empresa. Só que a inteligência artificial, ainda no nosso setor, ela tá oculta, ninguém sabe usar. Hoje eu tiro foto de uma fachada e eu consigo fazer um 3D da fachada com isso, entendeu? Para mostrar para o cliente como é que vai ficar, com o ChatGPT, com ou outra inteligência artificial. Apresentação. Então, primeiro, usa a inteligência artificial para abrir o seu Instagram profissional, criar a sua logomarca. Cria um site, vai lá no domínio BR, não sabe? Procura no YouTube. Tudo que eu sei hoje, gente, foi no YouTube que me ensinou. Eu não sou formado em marketing, eu fiz 3 série para estudar, eu não tenho formação completa, não tenho faculdade, mas eu não sou idiota, entendeu? Então, e o que eu não sei, o pai dos burros tá lá, que é o Google e o YouTube, eu digo. Na minha época era o dicionário, era o Aurélio. Era o Aurélio, hoje não, hoje é o YouTube, hoje tá fácil estudar, o Google viu? e o ChatGPT. Na minha época, gente, era Barça, minha mãe tinha estantes lotadas de Barça, passava um vendedor na Barça, rua. Caraca. Tinha um vendedor na rua. Vendia, minha mãe comprava agora várias coleções. Acusou a idade agora. Trabalho de história, geografia, não sei o quê. Era tudo Atlas, Atlas, lembra do Atlas? Gente, agora tá muito fácil se formar. Não, eu fazia meus trabalhos no papel almaço. Gente, alguém sabe o que é um papel almaço? Você não sabe. Eu já peguei folha sulfite, joguei óleo e deixei pendurando pra virar folha vegetal pra fazer no Atlas. Você sabe o que é um papel almaço? Eu já ouvi falar, mas não lembro agora de cabeça assim. Você sabe? Eu não lembro de cabeça. Por favor, marketing, depois mostra o que é papel almaço aqui. Pra mim. Mas eu falo assim, ó, gente, a internet tá aí, você sozinho, se você quiser, basta querer. Eu falo que sim, não tem desculpa hoje em dia, entendeu? Uma coisa que eu treino lá na minha equipe não existe não dá pra fazer. Dá pra fazer. O que eu tenho que fazer pra conseguir? Trabalhar mais 2 horas, ficar 2 horas estudando. Fala assim, eu vou focar 1 hora por dia de rede social. Estuda 1 hora por dia. É um trabalho de formiguinha e constância. E aí você vai conseguir. Imagina 1 hora por dia, todos os dias do ano. 360 horas que você produziu de Instagram. É impossível você não crescer. É impossível. Então, esse trabalho de posicionamento nas redes sociais é importante. Mas e também, qual é a sua dica? Você não passa por isso, eu te conheço de longa data, você não tem medo do julgamento. Mas qual é a sua dica para as pessoas, para os profissionais que têm medo do julgamento? Assim, a internet, ela ficou muito cruel, né? Porque você posta uma coisa e aí tem o Luiz que me ensinou essa palavra, os gladiadores de teclado, né? Os caras que é brabão e chega lá, você não sabe o que tá falando, não é essa fachada, igual você... Entendeu? O cara nunca montou uma fachada. Mas ele é um gladiador de teclado, ele fala pra caramba, e ele quer ensinar, ele quer debater, e vai ter, não importa o seu tamanho. Você pode ser pequeno, e quanto maior você tiver, mais você vai ter. Pessoas que vão falar mal. E aí, o que eu faço? Eu nem levo pro coração. É isso. Hoje, as pessoas têm medo do julgamento, tem a questão da ansiedade, as pessoas ficam ansiosas, mas tá me julgando, tá fazendo isso. Então, gente, dane-se. Dane-se, dá cara a tapa. E assim, quem é religioso fala assim, julgar o Cristo também. Então, cara, nem Jesus agradou todo mundo. Eu vou agradar? Então, dane-se. E eu vejo também como um processo. Basicamente, é uma escola. Quando você entra, você é iniciante, aluno dos primeiros anos, você está aprendendo a se comunicar, a argumentar, a aliar a questão do pensamento com a fala, porque
Tem isso também. Tem toda uma... Você pensa muito rápido, mas você não consegue. Às vezes eu vejo podcast meu, às vezes isso me é gaga. Eu falo, mas eu não sou gaga, por que eu tô gaga? É o que você tá pensando e... Exatamente, a questão do pensamento com a fala... Mas é um processo. É um processo. É um processo. Eu falo assim, ó, não se preocupe com o julgamento. Sempre vai ter gente para falar bem e falar mal. E no começo é pior. Porque no começo, eu digo assim, é pior para os que estão mais próximos de você. Porque você vai no churrasco da família, virou blogueirinho, hein? Não sei o que lá. Puta encheção de saco, velho. Entendeu? É o que mais você escuta, né? Já escutei pra cacete. Talvez não mais, né? Agora você já viu. Não, agora assim, tá rico agora. Esse aí tá rico com rede social, entendeu? Aí agora alguns querem aprender. Mas assim, vai ter isso. E tem gente que eu vejo assim, grava um vídeo, deixa eu ver se ficou bom. Grava 2 vídeos, fica 2 horas. É melhor feito do que perfeito. Eu gravo um vídeo, eu nem vejo. Nossa, ainda bem que eu não sou assim. Eu mando o vídeo, eu assim, tô com o cabelo em pé, tô e pronto, e vou pra cima. Agora, duvido que você não é assim. Você deve olhar umas 10 vezes esse vídeo. Ainda bem que eu gravei de primeira, acabou, Coitado do seu marketing. Fico olhando se deu bom, se deu ruim. Não, gente, é melhor feito do que perfeito. É isso, melhor feito entendeu? do que perfeito. É melhor bom do que ótimo. Neste caso aqui, eu tô falando, tá? Então, às vezes o perfeccionismo vai te travar. E aí vai deixar de você conseguir crescer, divulgar. E você tem muito, às vezes, conhecimento técnico para passar. Eu não tenho, mas eu quero me aprimorar. Vai estudar um pouco sobre... quer se aprimorar em espelho. Estuda sobre espelho, técnica de espelho, sobre a norma. Fala conteúdo técnico. Porque, assim, às vezes, muito conteúdo que eu falo na internet, eu sei muita coisa, mas eu não sou especialista em tudo. Mas aí eu tenho que dar uma pesquisada, revirada de novo. Assim, mas deixa eu ver se eu não tô falando merda. Outro dia eu falei uma merda num... Mapa de isopletas, né? Que eu tava falando do mapa de isopletas, explicando sobre como eu, na minha empresa, vejo pressão de saia, pressão de segurança e tal, do perfil de alumínio da coluna. Aí o Henrique da Superior falou assim: ô lindo, desculpa te corrigir, mas assim, não precisa ser a pressão de segurança, pode ser a pressão de saio, tal. Eu não lembro se foi isso ou foi ao contrário. Mas aí ele falou assim, cara, obrigado pela ajuda. Não, pode me corrigir. Se eu estiver falando alguma merda, você me corrige, por favor. Aí depois eu ainda fiz um vídeo. Gente, o Henrique me falou que não precisa ser essa, pode ser essa, que é um pouco mais abaixo e tal. E assim, e a gente vai errar também. Vai errar. E às vezes eu tava superestimando minha obra, sendo que ele falou assim, às vezes você tá perdendo obra por conta disso, entendeu? Me deu uma aula. Eu falei assim, cara, mas a gente precisa marcar uma conversa sobre mas isso. Ele só teve essa aula porque eu fui aí, errei, eu postei, tal. Tava querendo ajudar. Ajudei pra mais, né? Mas poderia ter feito uma cagada, por exemplo, entendeu? Mas é bom estudar, sempre estuda. E o conteúdo, posta na internet lá, e aí você vai aprimorando, vai pegando o seu jeito também. E pra gente encerrar, quais são os erros que você vê aí quando os profissionais tentam criar conteúdo? Eu vejo muita gente querendo crescer na internet, querendo colocar conteúdos que são irrelevantes, ou só bobeira, ou só gracinha. Então, eu acho que isso é um grande erro, entendeu? Porque aí você não traz... Você pode até ganhar seguidores que tá afim de curtição na internet. Mas, profissionalmente falando, para negócio, você não consegue trazer uma linha profissional de falar assim, mano, esse cara entende do assunto, esse cara sabe o que você tá falando. Tem vídeo... Não que você tem que ser um negócio chato, porque o meu Instagram é bem descontraído, eu brinco com os funcionários, mas assim, quando eu falo de técnica, e muita gente vem atrás de mim por conta técnica, tem muita gente do setor que fala assim, eu quero fazer consultoria com você, porque você vive o que você está falando. Então, mas é fato. Tipo assim, se eu tiver dúvida de impermeabilização, ou de CAT, ou de alguma coisa assim, de laudo, eu vou procurar você, porque você vive isso, entendeu? Então você é minha referência nesse setor. Como eu sou referência para algumas pessoas em algumas coisas, entendeu? Então, eu acho que o maior erro é você não ter um conteúdo técnico eu acho que e a imagem assim que você passa na internet. Porque às vezes eu vejo os caras tá filmando ali uma obra, só que tá tudo sujo, tá tudo cheio de etiqueta, a tampa da privada tá aberta. Gente, eu sei que tem que dar uma maquiada nas coisas, entendeu? Tem um cuidado, né? Porque assim, imagina o cara tá com a esposa vendo os espelhos e box e vê lá um box com a tampa da privada, ou o funcionário fumando do lado de fundo, entendeu? Então, acho que o maior erro são os detalhes para se mostrar profissional na internet. Excelente. Nossa, ganhei uma aula de marketing.
Agora eu posso... Eu vou... Faz o vídeo e manda. Na verdade, eu acho que agora eu vou até dar mais opiniões e vou ser mais atuante no marketing, porque eu tive uma grande aula e eu prometo que nas gravações eu só vou gravar uma vez. Eu duvido. Tá gravado, hein? Pode cortar essa parte. Mas, hoje, então, nós tivemos aqui com o Daniel uma aula de coragem, de conteúdo técnico. Resiliência, persistência. De paciência. De inovação. inovação. E pra gente foi, sem dúvida, aí um grande aprendizado. E isso nos mostra que você não precisa ser PhD, mestrado, doutorado. Você não precisa ter estudado aí em Harvard. Exatamente. Basta você querer. Você levantar do sofá, você buscar conhecimento, você buscar a parceria, buscar a conexão. Porque o conhecimento está aí. As informações estão para todo mundo. Tá fácil. Ela é igual para todo mundo. O que muda é o quanto que a gente se dedica naquele aprendizado. E você é, sim, uma referência para nós, é uma referência para mim. Eu vejo muita simplicidade e muito brilho nos seus olhos. Tudo que você faz, a gente vê que é com amor, é com esforço. A sua vida não é fácil, a gente vê os perrengues que você passa. Você sabe, você é mais próximo nos bastidores. Você vê, ele tá todo quebrado aí desde não sei quando. Desde dezembro eu viajei para Salvador, fui para João Pessoa, Recife, com duas muletas, sozinho no aeroporto. Andando de muleta para lá e para cá, mas sempre com um sorriso nos lábios, com um olhar vibrante. E assim, ele pode não ser PhD em nada, mas tudo que ele sabe, da forma que ele sabe, ele faz isso chegar adiante. E isso, Daniel, não tem preço. Não tem preço. Então, continue nesse seu trabalho, sabe, de formiguinha, Sim. Porque olha o quanto aí que você conquistou, o quanto de admiradores, não são seguidores, são admiradores do seu trabalho. Sim. E eu, com certeza, me coloco no meio de todos eles. E meu muitíssimo obrigada. E eu queria que você deixasse aqui, encerrasse com alguma mensagem para o pessoal aí que está nos ouvindo, nos assistindo. Isso. Eu agradeço pelo convite, né? Graças a Deus as nossas agendas bateram, porque você também viaja mais do que tudo, né? Parece a aeromoça, né? Comissária de voo, né? Que vem viajando. É que os BOs, eles são em vários lugares, né? Em vários lugares do Brasil. E o Brasil, eu falo que é um continente gigantesco, né? Então, mas muito obrigado pelo convite. Espero ter contribuído pelo menos um pouquinho com a minha vivência, né? Minha experiência. Isso aqui eu não tirei de nenhum livro, foi o que eu vivi, né? Então não. Foi as duras penas. Foi a vida real, né? A vida real. Os erros e acertos que eu tive. Hoje eu consigo ter esse panorama aí que eu passei para vocês. Uma coisa que eu falo para vocês, nunca desistam. Às vezes parece que não tá andando. Eu falo isso porque eu tô com a perna quebrada ainda, faz 5 meses já quase. Mês que vem vai fazer 1 ano que eu tive um acidente de moto, que eu quebrei 10 ossos, fiquei na UTI. E então, eu sou paciente do fisioterapeuta faz 1 ano já. E tô aí. Eu falo assim, tem duas coisas. Você pode reclamar, ou você pode ir pra frente, entendeu? Então, eu não gosto de reclamar porque eu acho que é uma energia ruim, a gente contamina o ambiente, e aí a gente vai deixando a nossa família triste também. Então, vamos, agradece, quem agradece não reclama, eu sempre falo isso. Então, agradeça onde você tá hoje, e fala assim, podia estar melhor. Tá bom, então você tá hoje assim, então o que você vai fazer para ficar melhor agora? Então é esse pensamento que você tem que ter, e é isso, vamos com tudo. Se precisar de alguma coisa, Vidro na Obra, segue lá, acompanha. E aí, exatamente, e para você que chegou até aqui conosco, valorize o que você faz, compartilhe as suas conquistas, mostre os seus bastidores, mostre suas dificuldades, mostre suas vitórias. Exato. Mas se mostre, porque quem não é visto... Não é lembrado. Não é lembrado. Então, abram as janelas, as portas do posicionamento, do legado. Então, vamos à frente, sempre com coragem, porque é isso que o nosso mercado, é isso que nós precisamos. Exato. Fica aqui meu muito obrigado e a gente se vê no próximo episódio do Aluparts Podcast. Valeu, pessoal.